Olá, paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com foco na lição sobre o fruto do Espírito em relação ao seu portador, em relação à pessoa a quem as características do fruto do Espírito são vivenciadas. Aproveite para se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, acione o sininho e você vai receber todas as notificações sempre que houver um novo vídeo. Lembre-se de deixar seus comentários, seu like ou então seu dislike. Também compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Plante uma semente no meu ministério, investindo no canal. É só clicar no ícone do coração. Você estará me ajudando a alcançar muitas outras pessoas com estas reflexões bíblicas. O texto áureo foco da lição bíblica de hoje é Romanos capítulo 8, versículo 5, que diz: Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Na verdade aplicada, o bispo Eis do Carmo, ele ressalta que a única maneira do discípulo de Cristo não dar lugar à carne é permitir que o Espírito Santo desenvolva o seu fruto em sua vida. Os textos de referência estão em Gálatas capítulo 5, versículo 25 e Efésios capítulo 4, versículos 11 a 24. Nesses dois textos, Paulo ele ressalta a importância de a pessoa convertida a Cristo mudar radicalmente seu estilo de vida por meio da ação do Espírito Santo, evidenciando que sua conversão a Cristo de fato ela foi genuína. Além de a pessoa ter que se permitir ser convencida pelo Espírito Santo a se converter a Cristo, é necessário que o Espírito Santo ele continue tendo liberdade de ação plena na vida da pessoa para conscientizar a pessoa da importância da mudança do padrão de vida ímpia que a pessoa levava antes da sua conversão para o padrão de vida cristã, cujo modelo é a vida de Jesus narrada nos evangelhos e também normatizada nas doutrinas cristãs pelos apóstolos da igreja primitiva. Além disso, tendo liberdade de agir na vida da pessoa, o Espírito Santo é quem capacita a pessoa a conseguir mudar de vida e a se preservar de acordo com o projeto divino para a vida humana. A ação do Espírito Santo na vida do cristão envolve diretamente a produção e a preservação das virtudes da fidelidade, da mansidão e da temperança, que são as características do fruto do Espírito Santo ligadas diretamente à vida do cristão, a quem elas devem ser evidenciadas para promover a glória de Deus. A primeira virtude do fruto do Espírito em relação ao seu portador, em relação a quem o Espírito Santo manifesta, é a virtude da fé. O termo fé tem origem no grego pistis e significa fidelidade e confiabilidade. É por meio dessa virtude, dessa característica do fruto do Espírito Santo, que o cristão é capacitado a ser leal a Deus, aos companheiros, aos amigos, aos colegas, à família, aos colaboradores e também aos empregados, bem como às demais pessoas do convívio diário. Por meio da virtude da fé, sejam as circunstâncias favoráveis ou não, o cristão terá condições de ser resiliente no apoio ao que é certo, mesmo que precise permanecer calado. O princípio da fé, da fidelidade, da confiabilidade é demonstrado na prática pelos trabalhadores que receberam diferentes quantidades de talentos de um homem que distribuiu o talento aos seus colaboradores e se ausentou a uma terra distante. Somente posteriormente ele retornou para receber a prestação de contas dos talentos que ele havia distribuído. Os trabalhadores que evidenciaram desenvolver a virtude da fidelidade, eles foram recompensados. E o trabalhador que deixou de evidenciar essa virtude, ele foi castigado. Além da virtude da fé tornar a pessoa leal nos seus relacionamentos com Deus e com o próximo, a fé, como virtude do fruto do Espírito, faz o cristão confiar em Deus, acreditar em Deus com todas as suas forças, já que a ação do Espírito Santo na vida do cristão o inspira a refletir a fidelidade divina em todos os seus aspectos e em todas as circunstâncias, sejam elas boas ou não. A virtude da fé, como crença absoluta em Deus, leva o cristão a priorizar a vontade de Deus para a vida humana e sua consciência pura diante de Deus, em detrimento ao que alguém possa pensar ou não a seu respeito. Os posicionamentos de outras pessoas só se tornam relevantes a quem evidencia a virtude da fé se eles estiverem em harmonia com os princípios bíblicos. Como exemplo de pessoas que evidenciaram a virtude da fé e até mesmo o dom da fé, o bispo Eis do Carmo, ele cita José do Egito, que foi vendido pelos próprios irmãos, mas se manteve fiel a Deus, acreditando que Deus continuava no controle de tudo e faria justiça por ele.
José chegou a suportar injustamente um período de prisão pela acusação de assédio sexual à esposa de Potifar. Josué também, por sua postura de fidelidade a Deus e à liderança de Moisés, Deus o honrou, o constituindo sucessor de Moisés, responsável em introduzir o povo hebreu no território de Canaã e de distribuir a terra entre as tribos de Israel. Josué, mesmo após descobrir que ele foi traído pelos gibeonitas, ele manteve a sua palavra e se recusou matá-los. Mardoqueu, primo e pai adotivo da rainha Esté, ele se manteve fiel no propósito de acreditar que Deus daria o livramento necessário aos judeus que estavam morando no reino de Assuero. Daniel, que juntamente com seus amigos Hananias, Misael e Azarias se recusaram a se contaminar com os manjares reais na Babilônia, eles foram honrados por Deus. Daniel, por exemplo, ele serviu no palácio real a 3 reis babilônicos, um rei medo e um rei persa, sem macular a sua fé. A fé, como virtude do fruto do Espírito, ela capacita o cristão a permanecer em Cristo, a exemplo do que ocorreu com os personagens bíblicos que eu acabei de citar e com tantos outros, bem como com os servos e servas de Deus ao longo da história da igreja cristã. A virtude da fé, ela capacita a pessoa a se aproximar de Deus, a aceitar o sacrifício de Jesus na cruz para obter a salvação da sua alma e a permanecer firme na fé em Cristo durante a jornada cristã, que é repleta de provações, de situações adversas e aflitivas, dando aí a resiliência necessária para o cristão triunfar e se regozijar em meio às tribulações, tendo em vista o progresso de amadurecimento e de estruturação experimentado por meio da virtude da fé. É a permanência em Cristo que condiciona o cristão a receber as coroas da vida e da justiça, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam e que aguardam diligentemente a sua vinda. Além disto, nessa vida terrena, a virtude da fé realça no ser humano a semelhança de Deus, que é fidedigno e é a porta de acesso ao dom da fé. Juntamente com a esperança e o amor, a virtude da fé, ela gera as qualidades necessárias ao bom relacionamento da pessoa para com Deus e para com o próximo. A fé, como virtude do fruto do Espírito, condiciona os servos e servas do Senhor a superar todas as dificuldades, sendo, portanto, uma virtude imprescindível à vida cristã, que, assim como a vida humana, nem sempre é fácil de ser vivida. Sem a vivência da virtude da fé, o testemunho cristão perde a sua importância, podendo até mesmo ser questionado, como ocorreu com os discípulos em meio à tempestade, momento no qual Jesus os repreendeu, dizendo: "Por que temeis, homens de pequena fé?" Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. A atitude de Jesus em repreender o vento e o mar poderia ter sido adotada por quaisquer um dos outros discípulos que estavam no barco, pois Jesus estava na mesma condição humana que eles. A diferença foi que Jesus evidenciou a virtude da fé e os discípulos não. O cristão, em meio às adversidades, ele precisa se manter firme, acreditando na fidelidade divina, em prover a força necessária para ele superar o que for preciso e experimentar o agir de Deus em suas vidas físicas, material, emocional, familiar e também na sua vida espiritual. O cristão também deve se manter cauteloso quanto à pressão social e midiática que tem sido um instrumento do inimigo na busca por confundir o cristão e destruir a virtude da fé nele. É preciso ter a mesma atitude que o salmista e fazer suas as declarações de Davi, que bradou dizendo: "O Senhor é meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia." A segunda virtude do fruto do Espírito Santo em relação à vida da pessoa a quem ele manifesta é a virtude da mansidão, que habilita o cristão a se manter calmo, sereno, cauteloso e equilibrado nos momentos de fortes aborrecimentos. O bispo Oés do Carmo, ele ressalta em seus comentários que não se pode confundir mansidão com fraqueza, mesmo porque ser manso não implica em ser covarde, e a mansidão não impede de o cristão ser ousado e agir com firmeza quando for preciso.
O que a virtude da mansidão faz é dar equilíbrio, calma, cautela e serenidade ao cristão. Em outras palavras, ao vivenciar a virtude da mansidão, o cristão ele consegue evitar se estourar, controla os ânimos e aplica-os de maneira correta. O cristão consegue evitar perder o equilíbrio emocional, moral e espiritual na busca por soluções complexas, por vezes inadiáveis e sob forte pressão. Apenas essa virtude do fruto do Espírito pode trazer calmaria ao ser humano, de maneira que a pessoa ela consiga se manter equilibrada em todas as situações, favoráveis ou não, cumprindo em si o que Pedro disse em 1 Pedro capítulo 3, versículos 15 a 17, que diz: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. A virtude da mansidão faz com que o cristão amortize as suas forças e haja de forma compatível e também adequada a uma conduta cristã genuína em meio a circunstâncias de extremas adversidades. Como também é a virtude da mansidão que neutraliza a crueldade e a perversidade plantada pelo pecado na natureza humana. A mansidão, como virtude do fruto do Espírito, é impossível de ser conquistada ou desenvolvida por meio de ações humanas, boa educação, boas escolas ou quaisquer outros meios que não o mover sobrenatural do Espírito Santo. A ausência da virtude da mansidão promove ações que causam prejuízos tanto à própria pessoa que tem falta dela, quanto às pessoas de seu convívio. Jesus, como ser humano comum, igual a todos os outros, é o exemplo perfeito de mansidão. É a maior e também a melhor prova de que é possível uma pessoa evidenciar em si a virtude da mansidão gerada pelo mover do Espírito Santo nela. No mais belo e respeitado texto literário do mundo, considerado o padrão ideal a ser vivenciado pelo ser humano, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Sem nenhuma pretensão de ser arrogante, presunçoso ou orgulhoso, Jesus, numa atitude de sinceridade e de consciência da necessidade de as pessoas terem um modelo ideal para se espelharem, ele disse: tomai sobre vós o meu jugo, venha andar ao meu lado, em harmonia comigo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Incompreendido pela forma como agia e reagia como cristão genuíno, diante das perseguições e das provações pelas quais passou em seu ministério, Paulo ele deixou claro a importância de o cristão ser imitador de Cristo ao dizer: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que se os cristãos o imitassem, estariam imitando o próprio Cristo. Outro exemplo de mansidão citado pelo bispo Aídes do Carmo em seus comentários é Moisés, que segundo o texto bíblico era um varão muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra em sua época. A virtude da mansidão deve se fazer presente na vida do crente, sob pena de o cristão não conseguir se desviar das discussões tolas e nocivas, das brigas e também das divergências com as quais ele vai se deparar na jornada cristã, conforme Paulo orientou a Tito ao dizer: não entre em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Presente na vida do cristão, a mansidão o torna gentil, até mesmo com seus desafetos, gerando força e resiliência para o cristão se manter no centro da vontade de Deus em quaisquer adversidades. Ela torna o cristão consciente de que Deus ele está no controle de tudo e que, se for preciso, é Deus quem vingará seus inimigos. Pode ocorrer de o cristão até se irar, mas ele terá condições de evitar cometer quaisquer tipos de pecados. Quanto à temperança como virtude do fruto do Espírito Santo, ela gera intimidade do cristão com o Espírito Santo e gera também domínio próprio para o cristão controlar a língua e os pensamentos a fim de vencer todas as batalhas espirituais diárias na jornada cristã. As Escrituras deixam claro a importância dessa virtude ao dizer: melhor é o longânimo do que o valente e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade.
Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. O crente ele deve possuir a virtude da temperança, que é uma das características do fruto do Espírito Santo, e tem origem no termo grego ekrateia, cujo significado é moderação, contenção, disciplina e autocontrole. O bispo Eudes do Carmo, ele frisa em seus comentários que a virtude da temperança ela atua diretamente nas vontades mais intensas do ser humano. Enquanto as obras da carne estimulam o ser humano a romper com os padrões éticos da moralidade e da santidade, a temperança, como virtude do fruto do Espírito, ela dá ao ser humano o autocontrole necessário para o ser humano ele preservar os padrões éticos da moralidade e os padrões de santidade, de forma que a pessoa viva uma vida contida, tranquila e santa. O apóstolo Paulo, ao falar a Félix, o procurador romano na Judéia, ele abordou sobre a necessidade de se ter temperança. Na carta de Paulo a Tito, Paulo ele listou a temperança como uma das características necessárias na vida dos líderes da Igreja de Cristo, chegando a ordenar os homens mais velhos que eles exercessem a temperança. Pedro ele também falou sobre a temperança, orientando que o cristão deve acrescentar em si essa virtude essencial no ministério cristão. Portanto, a temperança é uma virtude que não pode ser desprezada, sob pena de o cristão perder o equilíbrio, perder a coerência com os preceitos divinos que devem ser observados por ele. Enquanto a virtude da mansidão gera equilíbrio e moderação diante das provocações e de situações adversas, a virtude da temperança, do domínio próprio, ela está mais voltada para o equilíbrio moral quanto às questões ligadas ao impulso sexual, à glutonaria e às demais obras da natureza humana tendente ao pecado. Portanto, a virtude da temperança, ela habilita a pessoa a ter autocontrole, a ter domínio próprio sobre suas vontades, sobre suas paixões pessoais. Os filósofos gregos, eles listam a virtude da temperança como sendo a quarta virtude do pensamento grego clássico, pois eles acreditavam e diziam que a razão, ela sempre prevalece sobre a paixão. A virtude da temperança, como fruto do Espírito Santo, faz o crente possuir uma vida equilibrada e a se conter em quaisquer ocasiões. Do contrário, fácil e deliberadamente o cristão se inclinará aos desejos imorais e pecaminosos, se afastará de Deus e perderá a salvação da sua alma. Por isso, Paulo foi tão enfático ao exortar, dizendo: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Para o pastor e escritor Antônio Gilberto, com virtude do fruto do Espírito Santo, a temperança é o domínio sobre os desejos do ego, mesmo que eles sejam naturais e tidos como lógicos, normais e racionais. Como pôde ser observado ao longo desta reflexão bíblica, o fruto do Espírito Santo em relação ao seu portador, em relação à pessoa a quem o Espírito Santo gera as virtudes necessárias a uma vida cristã genuína, engloba as virtudes da fé, da mansidão e da temperança. A fé, como uma das virtudes do fruto do Espírito Santo, auxilia o cristão em sua comunhão com Deus e o habilita a ser resiliente para vencer as adversidades. A mansidão, como virtude do fruto do Espírito, capacita o cristão a ser totalmente manso, carinhoso, gentil, sem arrogância, sem agressividade, sem raiva e sem violência nas suas atitudes para com as outras pessoas. A temperança, como virtude do fruto do Espírito, atua diretamente nos anseios, nas vontades mais profundas do cristão, condicionando-o a controlar seus impulsos sexuais, a glutonaria e as demais obras da natureza humana que é tendente ao pecado. Ore e também permita que o Espírito Santo gere em você essas virtudes do fruto do Espírito, pois elas são fundamentais para você conseguir permanecer no centro da vontade de Deus e preservar a sua alma da condenação eterna. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.